Olá! A gente já parou para pensar na força que as palavras realmente têm? Hoje vamos fazer uma jornada bem especial. A gente vai mergulhar em como as palavras da Escritura se conectam, de um jeito profundo, com os mistérios do Rosário. É uma chance de descobrir um poder espiritual que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem percebe. E tudo começa com essa frase lá do Evangelho de Mateus. Ela é a nossa base. Basicamente, o que ela nos diz é que a gente precisa de mais do que comida para viver de verdade, sabe? Existe um outro tipo de alimento, um sustento que é para a alma. Pensa só nessa diferença. De um lado, a gente tem o alimento material, o pão, que satisfaz o corpo, mas é passageiro. Do outro, a palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Esse sim, nutre a alma, é eterno e nos conecta com a vontade divina. É exatamente essa distinção que a gente vai explorar. Para começar, vamos dar uma olhada em como a palavra chega no mundo para gerar vida. E para isso, os mistérios gozosos são o nosso guia perfeito. Vamos lembrar da Anunciação, a resposta de Maria: "Eis aqui a serva do Senhor". Essa frase é o maior exemplo do que significa viver da palavra de Deus. É uma entrega total, uma confiança plena. E aqui está o ponto central. A verdadeira obediência à palavra é o que nos sustenta de verdade. Fazer a vontade de Deus, que a gente encontra na sua palavra, é o que realmente nos alimenta e nos dá vida. Agora, pulando para o nascimento de Jesus, sabe que existe uma conexão fascinante aqui? O nascimento do Salvador está totalmente ligado ao propósito da palavra escrita, ou seja, das Escrituras. E por que as Escrituras são tão cruciais assim? Bom, essa passagem de Timóteo explica tudo. Ela não diz só que a Escritura é inspirada por Deus. Ela vai além e mostra na prática para que ela serve na nossa vida. Olha só como isso é um processo. Primeiro, a palavra nos ensina o caminho certo. Depois, ela nos repreende, sabe? Aponta onde a gente errou. Em seguida, ela nos corrige, ajuda a gente a voltar para o rumo. E por fim, ela nos forma, nos molda para uma vida de justiça e santidade. É literalmente um manual para a vida. Mas a palavra não é algo parado, estático. Pelo contrário, ela age, ela transforma. Nos mistérios luminosos, a gente consegue ver esse poder em ação de uma forma muito clara. Vamos pegar o exemplo das bodas de Caná. A transformação da água em vinho é muito mais do que só um milagre físico. É uma metáfora poderosa do que a palavra de Deus pode fazer na nossa alma. Transformar o que é comum em algo extraordinário. A carta aos Efésios nos dá uma imagem muito forte para isso. A palavra de Deus não é algo passivo para ficar só na estante. Ela é uma ferramenta ativa, uma verdadeira espada do Espírito. Então, vamos juntar as peças. Assim como a palavra de Cristo transformou a água em vinho, a Escritura, essa espada espiritual, faz milagres dentro da gente. Ela tem o poder de transformar nossa frieza em fervor e nossa fraqueza em uma força que a gente nem sabia que tinha. Quando a gente chega no anúncio do reino, a gente é colocado contra a parede, de um jeito bom. A palavra chega e exige uma resposta, uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. E esta citação da carta aos Hebreus mostra exatamente o porquê. A palavra é viva, ela é eficaz, ela entra fundo na gente, revela nossos pensamentos, nossas intenções e nos força a encarar a verdade sobre nós mesmos. Por isso que ela exige uma decisão. Agora, a gente entra numa parte mais densa. Vamos explorar a força que a palavra tem nos momentos de sofrimento, de fraqueza, e para isso, vamos seguir os mistérios dolorosos. A coroação de espinhos é um paradoxo enorme, né? O rei do universo sendo humilhado daquele jeito. Essa cena nos conecta direto com o poder humilde e muitas vezes escondido da palavra de Deus. E essa frase do Papa Bento XVI captura a essência disso perfeitamente. A força da palavra não está na aparência, no poder humano. Ela vem da sua origem divina, que muitas vezes se mostra na humildade. É um convite para a gente confiar nesse poder silencioso. A imagem de Jesus carregando a cruz todo mundo conhece. Mas é justamente nesse momento, no auge do sofrimento, que nasce uma das frases mais impactantes já ditas sobre as Escrituras. Essa aqui. A declaração de São Jerônimo é direta, é poderosa. Não tem como ser mais claro. A mensagem é aqui: para conhecer Cristo e a sua jornada, a gente precisa conhecer as Escrituras. As duas coisas caminham juntas.
E finalmente a gente chega na glória, na vitória. Vamos ver como a palavra triunfa sobre a morte e reina para sempre. É uma verdade que os mistérios gloriosos revelam para a gente de forma espetacular. A ressurreição muda tudo, muda completamente a nossa perspectiva. Ler a Escritura deixa de ser só um estudo, um ato intelectual. Passa a ser um encontro de verdade, diário, com o Cristo que está vivo, que ressuscitou. Isso, claro, nos leva a uma pergunta bem prática. Se ler a Bíblia é um encontro, como é que a gente faz para ter esse encontro hoje, no nosso dia a dia? E a resposta, que vem dos conselhos de São Jerônimo, é bem direta. O segredo é a constância. Ler sempre, ter o livro sagrado por perto e entender que é através dele que Deus fala com a gente, todos os dias. E qual é o objetivo final de toda essa jornada com a palavra? Para onde tudo isso leva? São Boaventura nos deixa com a resposta definitiva. O fruto de mergulhar nas Escrituras não é uma alegria passageira, um bem-estar momentâneo. É a própria plenitude da felicidade eterna.